Prefeito Guti, bom dia. O senhor está bravo com o governador de São Paulo, por quê, hein? Bom dia, Datena. Bom, prazer falar contigo novamente. É meu. Olha, a gente acha bem incoerente a decisão do Estado, ao qual levou a capital e outras cidades do ABC para a fase 3 e Guarulhos não, tendo os números semelhantes, né? Tanto Guarulhos quanto a capital e o ABC, números semelhantes, tanto no leitos de UTI disponíveis. A capital tem muito mais gente contaminada a cada 1.000 habitantes, óbitos também, o número é maior. Então, a gente achou incoerente e a gente precisa fazer a retomada econômica aqui também, porque os números permitem, como eu disse. E a capital retomando, as pessoas de Guarulhos vão procurar serviços em São Paulo. Isso significa dizer duas coisas. Primeira e a principal, as pessoas correm um risco maior de se contaminar lá. Isso é numérico, né? E também fragiliza a nossa economia local aqui. Fragiliza e faz o cara se deslocar também, né? Se ele pode ter emprego do lado da casa dele, o que ele vem fazer aqui em São Paulo? Fragiliza porque o cara tem que entrar num transporte coletivo lotado, ele está arriscado a pegar a doença, entendeu? Mas lógico ele trabalhar na cidade dele, é a coisa mais óbvia que existe. Agora, há uma possibilidade de uma desobediência civil por parte do senhor da prefeitura e adotar as medidas que o senhor quer aí, porque Campinas acho que fez isso em algumas... fez mesmo. O prefeito de Campinas não cumpriu algumas determinações do senhor governador aqui de São Paulo. Bom, Datena, só para contar um histórico rápido, há uns 25 dias atrás, nós já fizemos a retomada econômica aqui de Guarulhos com o nosso próprio faseamento, com os números que nós avaliamos junto com os nossos técnicos. Então, a cidade tinha uma reabertura, as horas abertas de comércio, de prestação de serviço, de shopping, era maior do que o Plano São Paulo prega aí, porque a gente acredita que quanto mais tempo do estabelecimento aberto, menos aglomeração vai acontecer, isso é óbvio. Então, uma coisa mais lógica, né? Haveria mais rotatividade, né? Não concentraria o público todo naquele horário, foi o que muita gente reclamou. O senhor não é possível o senhor aplicar essas ideias aí, independente daquilo que o governador determinou? Então, a gente aplicou por 25 dias, mas aí veio uma liminar do TJ do Estado de São Paulo dizendo que a gente tinha que cumprir o Plano São Paulo, que eu chamo de Plano Arco-Íris, tem um monte de cor aí, mas a gente teve que cumprir através dessa liminar. Estamos atacando a liminar para tentar derrubar. Ontem estive no governo do Estado, falei com o secretário Vignoli, mostrei os números a ele, para que eles coloquem a gente nessa fase 3, porque por enquanto eu tenho que obedecer uma decisão em liminar, né? Não, claro, o senhor não pode ir contra a justiça, contra a decisão do governador, sim, mas contra a lei, jamais, né? Eu tenho a impressão que é possível que o senhor derrube essa liminar na justiça, mesmo porque Guarulhos, no interior, coisa nenhuma, é aquilo que a gente falou, Guarulhos e São Paulo não tem diferença, a divisão é uma rua, não é? E se os números são parecidíssimos com o da capital, é injusto com Guarulhos que você cumpra, de repente, com uma quarentena que não lhe é devida. Né? Se em São Paulo funciona de um jeito, Guarulhos está do lado dos principais bairros aí que nós temos em São Paulo, que estariam na mesma condição que Guarulhos. Então, nada mais justo que seguisse o plano de São Paulo. Guarulhos fica a quantos quilômetros de São Paulo? Não fica nenhum. Porque você atravessa uma rua, você está em Guarulhos, pô. É isso que eu acho interessante. É uma questão de lógica isso, não? Nós temos 39 quilômetros de fronteira, São Paulo-Guarulhos. E de centro a centro, Guarulhos a centro de São Paulo, dá 20 quilômetros aproximadamente. Então, é muito próximo. E Guarulhos fez a sua lição de casa. A gente jamais iria pleitear algo se a gente não tivesse com os números ao nosso favor, os nossos técnicos sempre pesquisando. Então, a gente sempre primeiro a vida, obviamente, mas os números permitem, né? O nosso índice de leitos ocupados está abaixo de 60%, a nossa taxa de mortalidade a cada 1.000 habitantes é muito menor do que São Paulo, então a gente tem números favoráveis e a gente só quer que seja igual para todo mundo. Eu acho que é questão de conversar mais uma vez com o Dória diretamente e tentar resolver essa situação, porque não é nada grave, mas a liminar deve ser derrubada
pelo bom senso, se os números são iguais, se não há praticamente diferença de cidade para cidade, é quase que uma coisa só, não é? A diferença é administrativa. Por que então ter, de repente, uma decisão para a capital e não para Guarulhos? Quantos habitantes tem Guarulhos? 1.400.000, é a segunda cidade do estado em habitantes, maior que muitas capitais em número de habitantes. Quantas capitais do Brasil têm 1,5 milhão de habitantes? Quantas? Olha, nós no mínimo somos maiores do que umas 5 capitais aí em número de habitantes, tranquilamente. Pois é uma capital dentro de uma capital, naturalmente uma extensão da cidade de São Paulo. Obrigado então, Guti, um abraço, um ótimo dia para você, um ótimo fim de semana. Datena, muito obrigado. Deus lhe conduza sempre aí pelo ótimo programa. Obrigado. Amém a nós todos, proteção e saúde à família e ao pessoal de Guarulhos.